Oi! A gente ficou de abordar o tema das capacidades físicas, a presença delas nas práticas corporais de esportes e a relação com o nosso cotidiano, lembra? Então, vocês sabem quais são as capacidades físicas? Quem é que lembra? Lembra o que é? Capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, comumente classificadas em diversos tipos. Muitas vezes, deficiências em algumas capacidades físicas podem levar uma pessoa a experimentar dificuldades para participar de certas manifestações da cultura corporal de movimento, tá? É através das capacidades físicas que se conseguem executar ações motoras, desde as mais simples às mais complexas, como andar, correr, saltar, nadar. O fato da pessoa ser mais veloz, mais flexível, mais forte, tem uma origem hereditária, transmissíveis de pai para filho. Mas também tem a ver com a forma como vamos nos desenvolvendo, treinando, tá? Essas capacidades físicas ao longo dos anos. As capacidades físicas podem ser definidas como força, flexibilidade, resistência, velocidade, agilidade e equilíbrio. A primeira capacidade que a gente vai ver agora é a força, tá? Força é a qualidade física que permite ao músculo ou um grupo de músculo produzir uma tensão de vencer uma resistência na ação de empurrar, de tracionar, de elevar, de apertar, de abaixar, de segurar e etc. Existem alguns tipos de força, como a força estática, a força dinâmica, a força máxima, a resistência de força e a força explosiva. A resistência de força, que envolve a resistência muscular, é a capacidade do músculo de resistir ao cansaço após muitas contrações. Exercícios de forças com muita repetição e por muito tempo representam a resistência muscular. Exemplo, aquele exercício de barra, a flexão de braço, as abdominais. A potência muscular ou a potência explosiva é a força feita num menor espaço de tempo. Como, por exemplo, um soco no boxe, um chute no futebol, aquela cortada no basquete ou no tênis, um salto para acertar a cesta do basquete, e, enfim, né? Existem vários exemplos. Flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível. Vocês estão vendo essa imagem aí, né? É um dos exemplos. Em diversos esportes e atividades físicas, pode-se perceber a influência da flexibilidade na execução de alguns movimentos. E uma coisa interessante é que, para realizar corretamente exercício de flexibilidade, é necessário permanecer naquela posição solicitada de 10 a 30 segundos. A flexibilidade sofre influência de alguns fatores que podem ser caracterizados pela idade e pelo sexo. Do nascimento até a velhice, a flexibilidade tem picos de quedas, né? Nos bebês, as articulações não estão formadas por completo, por isso eles conseguem colocar os pés na boca, por exemplo, né? Até a fase da pré-púbere, a flexibilidade é grande, tá? Na adolescência há uma pequena diminuição que tende a se acentuar até a idade adulta ou a velhice, tá? Dependendo de como você exercita, treina, né? A flexibilidade. As meninas, em geral, têm a flexibilidade maior do que a dos meninos, porque, entre outros fatores, elas tendem a ter a quantidade menor de massa muscular. E aí possibilita uma maior mobilidade articular, tá? Mas existem meninos com mais flexibilidade do que as meninas, mas isso em sua minoria. Agilidade é a capacidade de mudar de direção rapidamente. Aquela capacidade de se deslocar o corpo no espaço mais rápido possível, mudando o centro de gravidade de posição, sem perder o equilíbrio e a coordenação dos movimentos. A agilidade aparece muito nas atividades esportivas e recreativas, no dia a dia, tá?
A gente percebe bastante nos esportes, no basquete, na esgrima, no boxe, no tênis, futebol americano, nas atividades recreativas como pega-pega, queimada principalmente, né? Pique-bandeira e também nas atividades do cotidiano, tá? Ao se desviar de algum objeto lançado em sua direção. Velocidade é a capacidade de realizar ações vigorosas em um curto intervalo de tempo, né? Podemos observar a velocidade em muitas atividades esportivas e recreativas, assim como no nosso cotidiano também, né? Nas atividades esportivas, a velocidade aparece no futebol, no atletismo, no basquete, no vôlei, na natação, no ciclismo, etc. Né? Nas atividades recreativas, lembre da situação de você jogando a queimada, o pique-bandeira, o pega-pega, como né? Essa velocidade se apresenta, né? Se vocês observarem, você vai lembrar, tá? Em nosso cotidiano, aparece na situação como atravessar a rua correndo, correr porque está chovendo, a velocidade de apanhar um objeto em que está caindo, etc. Se você lembrar, tem várias situações, né, que a gente vê essa capacidade de velocidade, né? A velocidade pode ser considerada como a capacidade de execução de um movimento ou cobertura de uma distância no menor tempo possível, ou como a capacidade de realizar um esforço de máxima frequência e amplitude de movimento durante um tempo curto. Tá? Agora, resistência, que vocês vão perceber que é algo contrário da velocidade, né? A resistência é a capacidade de manter aquele esforço físico durante um longo intervalo de tempo, tá? É a capacidade física que permite efetuar um esforço durante um tempo considerável, né? Suportando ali a fadiga e se recuperando com alguma rapidez, tá bem? Um exemplo aí é essa aí, ó. Vocês estão vendo na foto a maratona, né? É uma corrida de longa distância do atletismo. E o atleta precisa de um nível bom de resistência, né? Para conseguir participar e até mesmo ganhar essa prova. O atleta tem que se conhecer bastante e saber equilibrar, né? Aquela captação de oxigênio e do que consome, do que você consegue estar consumindo e gastando, né? Agora, o equilíbrio, né? Que é a capacidade de sustentar o corpo em uma posição na qual a ação da gravidade exerce uma grande influência, né? É aquela capacidade física de manter o corpo estável, né? Em uma posição estática ou em movimento. Essa capacidade é uma das mais importantes e precisamos dela em diferentes situações. Para ficar em pé, para andar de bicicleta, andar de patins, de skate, enfim, né? Os principais órgãos do corpo responsáveis pelo equilíbrio são o labirinto do ouvido interno, né? E o cerebelo, que tem influência no equilíbrio. A posição da cabeça nas atividades é importante para a manutenção ou perda do equilíbrio. Se você observar uma bailarina, né, quando faz vários giros, né, ela está sempre olhando para um ponto fixo, tá? E só gira a cabeça após o corpo girar, sem tirar os olhos daquele ponto, para que ela não perca o equilíbrio, né? O equilíbrio dinâmico é aquele que o indivíduo mantém equilibrando-se durante o movimento, tá? Por exemplo, quando andamos de bicicleta, quando andamos por cima de algum muro, quando corremos, etc. Existem alguns tipos de equilíbrio, né? O equilíbrio dinâmico, o equilíbrio estático e o equilíbrio de recuperação. O equilíbrio estático é a capacidade de equilibrar-se em uma
posição estática, parada, né? Sem movimento. Esse equilíbrio está presente na parada de mão, nas paradas de cabeça. Lembra que a gente já vivenciou na ginástica, não é? E tem também o equilíbrio de recuperação, que é a capacidade de recuperar o equilíbrio, né? Por exemplo, depois de um salto em distância, em que o atleta tem que cair para frente, né? Ou quando um ginasta sai de tipo, aquela barra fixa, ou cavalo, tá? Após o salto, aí ele tem que cair de pé e ficar ali, né? Parado, equilibrado, estático, né? Sem se mover. Então, são um dos exemplos, tá? Então, ó, como eu havia falado, né? Essas capacidades são treináveis, tá? E à medida que o tempo vai passando e você não vai vivenciando as capacidades através de práticas, tá? A gente tem a tendência de ir perdendo, né? Então, ó, quero que vocês observem, tá? Essas capacidades, velocidade, resistência, força, flexibilidade, agilidade. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pensar em qual momento vocês utilizam essas capacidades na vida diária, no dia a dia em casa. Aí vocês vão me descrever ou mandar o vídeo, tá? Um abraço.